Hoje eu trago as atualizações do processo contra Israel na Corte Internacional de Justiça pelo crime de genocídio. Ontem, dia 28 de outubro, a África do Sul apresentou um grosso dossiê com as provas de que Israel comete genocídio em Gaza. Durante mais de 9 meses, a estrutura jurídica da África do Sul trabalhou fortemente para criar um grande dossiê que tem mais de 750 páginas e 4.000 em anexos, com comprovações e evidências de que sim, Israel comete crime de genocídio lá em Gaza. Inclusive, uma das evidências é o crime de genocídio pela fome. De acordo com o texto, essas evidências elas não podem ainda ser públicas, né? Esse documento ainda não pode ser público. Esse documento fica com a Corte Internacional de Justiça para ser avaliado para depois tomar uma decisão. E aí a África do Sul liberou uma nota de imprensa e esse é um dos pontos da nota de imprensa. As evidências são detalhadas em mais de 750 páginas de texto, apoiadas por exibições e anexos de mais de 4.000 páginas, ou seja, fotos e vídeos, tá? O Memorial da África do Sul é um lembrete para a comunidade global lembrar do povo da Palestina, para se solidarizar com eles e parar a catástrofe. O nome memorial é o nome desse documento. E por que ele é um memorial? Porque ele é a construção de uma memória de um genocídio. Ele é um documento oficial que comprova o crime de genocídio. A devastação e o sofrimento só foram possíveis porque, apesar das ações e intervenções da Corte Internacional de Justiça e de vários órgãos da ONU, Israel não cumpriu com suas obrigações internacionais. O que isso significa? No decorrer desse processo, várias vezes, mesmo esse processo não tendo sido concluído, a Corte Internacional de Justiça deixou bem claro que Israel deveria sim seguir as regras, que Israel deveria sim parar o que estava fazendo em Gaza, que deveria acabar com o cerco, que deveria liberar a entrada de ajuda humanitária e deveria aceitar o cessar-fogo. O governo de Israel aceitou? Não. Aqui, para mim, essa parte é uma das partes mais importantes da nota liberada para a imprensa pela África do Sul. Israel recebeu impunidade sem precedentes para violar leis e normas internacionais desde que a Carta da ONU existe. Ou seja, Israel está sendo considerada por esse documento como a maior violadora da Carta da ONU desde 1945. A destruição contínua de leis internacionais por Israel colocou em risco as instituições de governança global que foram estabelecidas para responsabilizar todos os estados. Isso é algo que eu tenho falado muito, muito mesmo. Os crimes que Israel comete em Gaza não são só contra o povo palestino, mas são só contra todos os povos do mundo. Porque quando um país desrespeita as leis internacionais e não é punido por isso, ele há precedente para qualquer outro país fazer esse mesmo desrespeito, porque não vai acontecer nada com ele. E essas leis internacionais, elas não existem do nada, elas existem exatamente para que situações como as que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial, genocídios, mortes de mais de 70 milhões de civis, não se repitam no mundo. Mas é importante ressaltar que Israel só descumpre as regras internacionais porque ela tem uma grande fiadora, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm, de uma certa forma, dado uma carta branca para Israel descumprir essas leis internacionais. Ele não tem feito isso porque ele é Team Israel. Tem mais coisa por trás. E essa mais coisa por trás significa que, na verdade, os Estados Unidos precisa sim que alguém colapse as regras internacionais. Porque talvez com a ascensão do novo sul global e com outras potências aparecendo, a única forma que os Estados Unidos vai conseguir manter a sua hegemonia é com guerra e barbárie. E nada melhor do que um mundo sem regras internacionais e sem ordem para fazer o que quiser para dominar o inimigo. Então Israel vai ser sempre lembrada historicamente, independente do que acontecer nesse processo, como aquela que destruiu as leis internacionais e cometeu um genocídio, um dos maiores genocídios da história.